Hoje vamos aprender mais sobre um tema que tem tudo a ver com o jeito que vivemos o trabalho todos os dias, a NR01. Pode parecer só mais uma exigência legal, mas a verdade é que a NR01 está promovendo uma mudança profunda na forma como as empresas precisam enxergar o cuidado com as pessoas e a experiência delas com as marcas. Relembrando, a NR01 é a norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho. Ela define regras gerais de saúde e segurança no trabalho para todas as empresas no Brasil, independentemente do porte ou setor. Essa norma passou por uma atualização importante nos últimos anos e agora tem um foco maior em prevenção de riscos ocupacionais, ou seja, tudo que pode afetar a saúde física ou mental das pessoas no ambiente do trabalho. A principal novidade da NR01 é que ela obriga as organizações a identificarem, avaliarem e prevenirem todos os tipos de riscos no ambiente de trabalho, incluindo os riscos psicossociais, ou seja, aqueles que afetam a saúde mental das pessoas. Isso inclui excesso de cobrança ou metas abusivas, clima organizacional tóxico, assédio moral ou sexual, falta de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, ambientes que geram estresse crônico, e um ponto cego que poucos estão se preocupando, que é os riscos climáticos e ecoansiedade no trabalho, que inclui desde o estresse causado por condições ambientais extremas no ambiente de trabalho, até a ansiedade gerada em funcionários por conflitos entre suas preocupações ambientais e as práticas da empresa onde trabalham. Esses elementos passam a ser vistos como riscos reais, que precisam ser mapeados, registrados e prevenidos pelas empresas, como já se fazia com os riscos físicos, como ruído, calor, produtos químicos e etc. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, está no ar o nosso podcast Lantri. Nós falou de hoje para algumas pessoas da nossa comunidade jurídica e educacional. Dr. Ricardo André de Barros Moraes, doutora Ana Liucci, doutora Ariva Galdino, doutora Adriana Monteiro e Val Cabral, que fez essa ponte linda entre a Lantri e a nossa pessoa convidada. E aqui, para falar sobre a NR01, sobre a perspectiva jurídica, assuntos potentes, atuais e cheios de camadas, temos o prazer de chamar uma pessoa muito especial. Doutora Flávia Policarpo é advogada especializada em Direito do Trabalho Empresarial, formada em 2001 e com mais de 20 anos de experiência em processos judiciais e consultoria estratégica. Possui especialização em Inovação, Tecnologia e Gestão 4.0 pela PUC e atua como parceira de negócios de empresas e profissionais de RH, ajudando na tomada de decisões que reduzem riscos jurídicos e financeiros e fortalecem a saúde mental e a segurança do trabalho. Sua trajetória inclui experiência diversificada em setores como construção civil, fios e cabos para telecomunicações, indústria, saúde, cosméticos, alimentação, comércio, energia, tecnologia e sustentabilidade, sempre com foco em prevenção de riscos, compliance, ESG e gestão de conflitos. Entre 2022 e 2024, viveu na França, atuando remotamente e participando de eventos tecnológicos em Paris e Lisboa. Em 2024, esteve em Toulouse, onde participou de eventos jurídicos e feiras sobre inteligência artificial, além de visitar o Polo Tecnológico Europeu e o Centro Espacial. Em 2025, retornou a Toulouse e participou de um congresso em Bordeaux sobre o futuro do trabalho e mudanças climáticas, reforçando sua atuação voltada para a inovação e para os impactos das transformações globais no mundo laboral. Doutora Flávia, que honra, que prazer conhecer a doutora e estarmos aqui juntas para falarmos a respeito de um tema tão importante. Muito obrigada. Eu que agradeço, Manu, Luciana, Val. Para mim é um prazer poder estar aqui com vocês, dividindo e compartilhando aqui a experiência, nosso estudo. Enfim, muito obrigada aí pelo convite e estou aqui à disposição para esclarecer aquilo que for possível e ajudar as empresas da sociedade aí com a NR1 a trazer um pouco mais de equilíbrio para todos nós. Maravilhoso, doutora. E para começar, gostaria que a doutora compartilhasse conosco de que forma a atualização da norma regulamentadora número 1, ou seja, a NR01, altera o dever legal de diligência das organizações ou pessoas empregadoras em relação à saúde e à segurança das pessoas trabalhadoras. Bom, a NR1 ela foi atualizada, ela vai passar a valer a partir de 2026, e ela teve essa prorrogação em função de algumas alterações que ela incluiu, e ela vai tornar obrigatório, o ponto principal,
que é a gestão de riscos psicossociais no trabalho. Ela vai ampliar significativamente o dever de diligência das empresas, de ter isso documentado, organizado e, acima de tudo, as empresas vão ter aquele compromisso de o que elas colocarem no papel, elas vão ter que cumprir. Né? E de acordo com essa norma, né, principalmente o Guia de Fatores de Riscos Psicossociais, que foi emitido pelo Ministério do Trabalho em abril de 25, um pouquinho antes de definir se ia ou não prorrogar, esse guia ele é bem precioso quando a gente estuda com detalhe, porque ele tem bastante dica para nos nortear para onde a gente pode ir, ainda que ele diga, olha, é uma recomendação, é uma hipótese. E ele destaca 3 pontos dessas principais mudanças. Essa inclusão expressa dos riscos psicossociais nesses documentos e programas de gestão de risco. Assédio, sobrecarga, pressão por metas e o inventário de riscos obrigatórios. O 2 é a necessidade de avaliar esses riscos com a mesma metodologia dos riscos físicos, psíquicos e físicos, químicos e biológicos, combinando severidade e probabilidade. Então, além dos riscos físicos, químicos e biológicos, ele incluiu de forma expressa os riscos psicossociais. E a participação obrigatória das pessoas que trabalham. Então, não é mais só uma participação, uma colaboração. Todo mundo que trabalha na organização, e não só a CIPA, quem tem CIPA, vai ter esse compromisso de participar de todo o processo de organização, gestão, análise do risco dentro da empresa. E o ponto crucial que é trazido pelo esse manual do Ministério do Trabalho. Ele coloca de forma muito clara que os riscos eles se tornaram agora apenas expressos para que não se tenha dúvida, mas que no que a gente tem na NR, que está valendo hoje, esse risco psicossocial, ele já é obrigatório. O que vai precisar agora é não termos dúvida, e isso vai ser um dos fatores que a gente vai conversar aqui ao longo do nosso bate-papo, que vai impactar justamente no risco não só de multa no Ministério do Trabalho, como muitos estão entendendo, mas sim uma série de repercussões de responsabilidade. Então, quem não se preparar agora vai enfrentar grandes riscos jurídicos, né? Então, esse é um ponto essencial. Ah, muito bom, doutora. A doutora estava falando um pouco sobre essa questão dos precedentes e tudo mais, mas assim, quais são aí, desse caso, as implicações jurídicas dessa introdução? Porque, pelo que a doutora está dizendo, a NR já dizia algo a respeito, agora tem que ser expresso, tem que ser de fato seguido. Quais seriam as implicações jurídicas dessa introdução no gerenciamento de riscos ocupacionais e do programa de gerenciamento de riscos no dia a dia dessas organizações? Então, veja, a gente estava até conversando um pouquinho aqui antes de entrar, mas já trazendo aqui para nós a conversa, a forma da justiça tratar, tá? Como eu coloquei, muitos estão tratando, se nós virmos anúncios, divulgação em geral, evite multas. Não são as multas. Ninguém quer um ambiente de trabalho ruim, mas se fosse só as multas, não podemos assim dizer, seria mais tranquilo, mas não é a multa. A multa ela é um caminho que pode ser aberto a partir de uma fiscalização. Então, a forma que a Justiça do Trabalho está mudando de julgar e de apreciar os pedidos, essa nova sistemática da NR1 ela vai ajudar e vai mudar também a forma da empresa se defender. Então, por exemplo, a partir do momento que essas questões que são trazidas dos riscos psicossociais nas NRs que nós temos, a Justiça do Trabalho ela já vem julgando esses processos. Ou seja, dentro desses últimos 20 anos, mais ou menos, a NR1 veio e consolidou aquilo que já aparece nos processos, a questão da doença mental, as indenizações, enfim. E veio agora escrever e dizer, olha, é isso que a gente precisa fazer, e documentando e escrevendo de uma forma objetiva vai facilitar os julgamentos, vai facilitar a fiscalização com critérios objetivos. Então, o que muda? O ônus da prova, ou seja, a empresa vai ter que comprovar tudo aquilo que ela escreveu. Então, agora, ela vai ter que comprovar que ela cumpre. Então, muda um pouco aquela questão, quem alega tem que provar. Se agora no PGR a gente coloca, olha, eu tenho esses riscos, eu tenho esse plano de ação, eu constei que eu preciso fazer tal treinamento, enfim, eu mapeei, agora a fiscalização, a justiça, ou o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, vai querer dizer, tá bom, aonde estão essas provas? Então, ou seja, a prova vai mudar. E se não tiver, a omissão hoje já é considerada como
um fator de grande parte das condenações na justiça, ou seja, você foi omisso, você não cumpriu o que você fez, então isso pode trazer, inclusive, uma responsabilização, vejo eu como um aumento de condenação, porque está mais objetivo. Você tem ou você não tem? Você deu treinamento ou você não deu treinamento? Né? Esse é um ponto. Tem uma responsabilidade ampliada, porque o PGR ele contém vários elementos obrigatórios, como a caracterização dos processos, descrição de perigos, ou seja, todos esses principais 9 itens obrigatórios, você vai ter que ter todos e vai ter que provar todos. Ou seja, o PGR, como entende o próprio Ministério do Trabalho, ele não é um documento. Isso achei bem interessante numa orientação técnica na pesquisa. Ele diz, olha, o PGR não é um documento, ou seja, tudo que consta no programa tem que ser posto num documento. Ou seja, ele é um programa vivo, que vai ter melhorias e mudanças contínuas. E cada vez que você mudar, tem que ter uma mudança cuidadosa. Não é assim, vamos mudar porque eu quero. Né? Ou a empresa, isso aqui não está bom, vamos mudar. Não, tem uma série de dificuldades e requisitos para você mudar algo. A participação das pessoas trabalhadoras passa a ser obrigatória. A CIPA, quem tem CIPA, ou seja, não é mais assim, a empresa dá uma orientação, não. E os empregados que vão participar também vão ter mais consciência, então eles também vão ter mais responsabilidade. Não é? Tem mais os últimos 2 itens, que a documentação é digital. Então, tem a documentação manual, mas a tendência é ir para tudo digital. E aí você vai ter que, as pessoas que vão assinar e postar vão ter um certificado digital de uma empresa ou de uma pessoa. Então, também a responsabilização vai interferir. E o nexo causal, que é o principal ponto, vai facilitar identificar se tem nexo com o trabalho, aquela doença ou não, o que vai poder aumentar a estabilidade, condenação, ou seja, a gestão das pessoas e das questões da saúde mental, elas vão ter um peso muito maior. Né? Então, quem não implementar da forma adequada e não tiver uma documentação adequada, pode estar criando um passivo ainda maior. Então, por isso que é o cuidado do que você vai escrever, do que você vai realmente implantar, como você vai implantar, porque senão a sua prova pode ser contra você. Né, nos tribunais, né? Não fala, isso pode ser usado contra você nos tribunais, no popular. Então, isso liga na nova forma do TST julgar, a inteligência artificial, ou seja, estamos indo para um caminho de mais sistematização, mais organização e facilitação de reunião das informações, né, de um modo geral. Sim, doutora. E pelo que a doutora está compartilhando conosco aqui, aquela velha história. Tem lá um programa de saúde mental na empresa, tem os treinamentos, e aí as pessoas se inscrevem ou são indicadas para participar, mas o dia a dia acaba soterrando essas práticas, acabou, né? Se você tem lá na programação da organização aquelas ações, elas precisaram acontecer, as pessoas, e já linka com a terceira pergunta que eu ia te fazer aqui, que é como que essa NR01 ela está reforçando essa responsabilidade civil, administrativa e até criminal das pessoas que fazem gestão diante de acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. Né? Então, eu entendo, e aí eu posso estar errada, a doutora me corrige, que essas iniciativas terão que ser cumpridas, terão de ser atendidas, essas premissas, e se não acontecer, quem tem que provar que fez é a empresa e não a pessoa empregadora. Exatamente, a empresa, então a pessoa vai lá, alega, fala, eu tive essa doença, não, a pessoa empregada. Eu tive essa doença, ela tem um nexo foi decorrência do trabalho, ou foi agravada pelo trabalho. Então, vai haver Então, esses documentos vão ser exigidos daqui para frente, mais ainda. Às vezes, dependendo de uma perícia, de um modo geral, né? Não só do ponto psicossocial, mas de um modo geral, às vezes você faz uma perícia, tem perito que pede os documentos de segurança do trabalho, outros não. A gente sabe que tem muito documento de fachada, ou seja, aquilo que você entregou, quem assinou esses documentos, todo mundo responde. Então, até quem está vendendo as consultorias, né? Então, enfim, precisa ter responsabilidade na contratação dos profissionais, porque todo mundo que participar do processo pode ser responsabilizado. Você contrata um médico de segurança do trabalho, né? Que não tem uma credibilidade ou o lugar é meio duvidoso, mas alguém vai assinar aquilo. Aquela pessoa está respondendo. Então, todo mundo responde que participa, todo mundo que assinar, que tiver alguma participação, que analisou o risco, que fez o levantamento, responde pessoalmente. Você tem a responsabilidade civil,
da empresa. Então, as indenizações na Justiça do Trabalho, por exemplo. Então, você vai ter indenizações por dano moral à pessoa, se ela adquiriu uma doença e ficar comprovada que tem um nexo com o trabalho, esse documento vai ajudar a decidir. Você pode ter, se ela tem uma doença que ela ficou inválida, você pode pagar o tratamento para ela vitalício, com esses precedentes, essa nova forma de julgar. Se tem acidente de trabalho, afastamento ou aposentadoria por invalidez, a empresa vai pagar. Tem pessoas na prática que é por causa da vida, porque uma vez aposentada por invalidez, eu em 25 anos nunca vi ninguém voltar. Então, o custo do custeamento de tratamento, pensão vitalícia, morte, acidente, você tem que pagar para menor, enfim, você tem uma série de indenizações. A parte criminal, se há um acidente com morte, os responsáveis da administração daquela empresa são processados criminalmente por exemplo, homicídio culposo, que é negligência, imprudência, imperícia. Então, você foi negligente porque você não cuidou, você escreveu no documento, mas não aplicou. Você foi imprudente porque você, enfim, são os 3 critérios, né? Negligência, imprudência, imperícia. Ou um perito que fez uma avaliação errada e declarou. Alguém que Você assumiu o responde. risco. Assumiu o risco. Então, veja, um acidente de trabalho, por exemplo, com morte, vamos pegar um caso mais extremo. Então, você tem a responsabilidade na Justiça do... Primeiro, o Ministério do Trabalho vai se envolver. Então, você já vai ter uma série de autuações. Isso já acontece, mas agora vai ficar mais facilitado com a documentação. Aí você tem uma ação na Justiça do Trabalho que a família vai entrar. E com o incidente de Brumadinho, eles aumentaram o tipo de pessoas que podem receber uma indenização que a gente chama por ricochete. Eu tinha uma relação econômica e é o sobrinho que morava. Então, não é mais só mãe. Então, veja, tem uma ampliação. Aí você vai ter o Ministério Público do Trabalho que vai entrar com uma ação civil pública contra você porque teve um acidente com morte e vai querer uma ação de indenização por dano moral coletivo. Então, veja, um acidente com morte, aí vai ter o processo criminal contra as pessoas que são administradoras da empresa, e se tiver algum perito que fez um engenheiro numa obra. Ou seja, um acidente com morte é o caso mais extremo para a gente dar de exemplo, né? Então, tudo isso, com a ANR, o que ela faz? Está no PGR, você avaliou, você apurou e você não cumpriu. Então, você já vai dar omissão naquilo que você não conseguir comprovar. Né? E a única opção sempre é a culpa exclusiva da pessoa que morreu ou se acidentou. Então, também a empresa, se ela estiver bem documentada, eu dei os treinamentos, ele participou, por isso que a documentação é importante. Eu dei a pessoa, por exemplo, a pessoa se acidentou e ficou inválida, mas eu dei o treinamento, ele tem todas as certificações, né? Mas na hora de tomar a decisão, ele descumpriu. Então, essa prova toda é da empresa. Perfeito, doutor. Isso é interessantíssimo. E desculpa se eu vou cometer alguma deselegância, mas eu fico imaginando que isso vem em favor da governança, né? Que é aquele G que tem ISG. Eu fico imaginando, tudo o que a gente faz nas organizações precisa estar de alguma forma documentado, da gente seguir o que a legislação prevê, e aí vem essa norma sendo atualizada para ajudar a cuidar das pessoas lá na ponta, porque imagina, as pessoas têm alguns programas nas organizações que elas não seguiam, de repente, essa regra. A gente sabe que tem várias empresas que seguem, mas outras ainda não. E aí, isso também vai impactar as pequenas e médias, não vai? Vai ter pequeno e médio. Então, a governança, ela trabalha junto com o ambiente, na verdade, é o jurídico, é o compliance, é a governança que vai ter que ter mais controle, né? Então, por isso que a gente trabalha muito em parceria no SG, né? Tem uma integração, porque é o social, é o meio ambiente, que também a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente na nossa conversa, o meio ambiente de trabalho, que ele é considerado como um meio ambiente protegido. Ou seja, tudo se conecta agora, né? Só que agora você vai precisar dessa governança para realmente dizer, olha, eu tenho esse controle, porque quem está lá na ponta, na administração geral, vai ser mais cobrado e a responsabilidade dele legal vai ser muito mais fácil de ser cobrada. Então, quem está na alta gerência, na alta gestão, nos conselhos, precisa ter essa consciência, né? Da importância. Perfeito. E já conecta que eu ia perguntar sobre como que a NR01 dialoga com a nossa Constituição Federal, né? Especialmente no artigo 7º, inciso 22.
e a consolidação das leis do trabalho, CLT. Então, assim, em termos de garantia desse ambiente seguro, como que essa conexão ela acontece? Se a doutora puder nos abrilhantar aqui, porque quando fala da Constituição, o olho da gente enche de água, porque ela previu tantas coisas, mas agora a norma ela vem, né, para se aproximar do que está previsto nesse documento tão importante. Então, veja só, na escala entre a Constituição e a CLT, a gente pegar, imaginemos uma pirâmide, né? Você tem a Constituição na base e vai vindo, por exemplo, nesse caso, a CLT, que é uma lei nacional, para facilitar, e a NR ela é uma lei complementar de nível 3, de uma forma genérica, tá? A gente pode simplificar. Então, o que faz a NR? A Constituição vem e diz, olha, o artigo do princípio fundamental, que é o artigo 7º da Constituição, ele traz uma série de direitos fundamentais que são princípios de direitos humanos, de direitos internacionais, podemos assim dizer. Aí ele vem e diz, olha, você tem direito a um ambiente de trabalho que o empregador tem que reduzir os riscos. E ele é responsável por toda a ação culposa e pelos acidentes. De uma maneira genérica, é isso, dentre outros direitos. Aí a Constituição é a regra geral. Aí, na prática, como é que eu vou fazer? Vem a lei federal, nesse caso, e vai dizer que é a CLT. Aí a CLT, lá nos anos 70, incluiu o capítulo sobre a segurança do trabalho, que é onde os artigos 154, 152, 53, 54, por ali, ele introduz, porque no final dos anos 70 começa a se ter esse pensamento de cuidar do ambiente de trabalho. Porque a gente pensa que a gente está saindo da industrialização, começando aí nos anos 70, 80, onde começa o período inicial da informática, os movimentos repetitivos, a questão ergonômica, começa a aparecer por essa época. E aí vem lá e diz o seguinte, a CLT, olha, eu dou aqui a regra geral, então, a Constituição da regra geral 1, vem a lei e fala, ó, eu vou dar as regras gerais dos direitos e deveres dos empregados e das empresas. E eu vou delegar para o Ministério do Trabalho para ele olhar o dia a dia e as mudanças que um ambiente de trabalho, né, a sociedade muda, então eu preciso de uma norma mais flexível e que reflita o ambiente de trabalho específico de cada atividade. Por isso que a gente tem essas 35 NRs, né, 36 aqui hoje com a NR1, é 35, 36 NRs. Enfim, todas essas vão tratar de um tema específico. Então, você tem a NR1, ela é a grande matriz, ela é a grande mãe, é a legislação mãe de todas essas normas regulamentadoras que vão trazer as proteções para o ambiente de trabalho e os direitos e deveres das empresas e dos empregados, das pessoas que trabalham nas empresas. Então, é uma responsabilidade de todos. E aí, com isso, esse é o clássico. Aí, fazendo uma leitura um pouquinho mais avançada dos últimos anos, o presidente da Justiça do Trabalho, há 20 anos, em 2005, ela aumentou o tipo de processos. Então, a Justiça do Trabalho, há 20 anos atrás, não julgava esse tipo de processo. Envolvia ambiente de trabalho, doença profissional, isso era competência da Justiça Comum. Então, também ao longo desses 20 anos, o Ministério do Trabalho veio caminhando com a Justiça do Trabalho, que foi evoluindo nesses julgamentos, na cobrança e na forma de lidar com esses processos. E aí, dentro dessa evolução, existe na Constituição o capítulo lá mais para o final, que começa a tratar da saúde, que é o SUS, né, toda a parte da Previdência e Saúde, de modo geral, e lá no capítulo que ele fala do SUS, ele fala que um dos deveres do SUS é cuidar, né, das proteções do ambiente. E ele coloca do meio ambiente compreendido nele o do trabalho. E aí, ao longo dessa evolução, fez-se o gancho com o outro artigo que trata do meio ambiente de modo geral, que fala que o ambiente equilibrado, tanto para as gerações atuais como futura, tem uma série de princípios. E aí, fazendo a leitura em conjunto, se o ambiente de trabalho ele é compreendido como meio ambiente, o meio ambiente de trabalho ele deve ser um ambiente equilibrado e preservado. E aí onde você entra com a NR1 hoje, dizendo, olha, especificamente na saúde mental. Hoje, no mundo de hoje, desse contexto, a saúde mental ela é o elemento necessário para um meio ambiente de trabalho equilibrado. Por isso que a gente chegou onde nós estamos aqui hoje, nesse momento. Ficou claro, Manu? Ficou, e de uma elegância, dizendo assim, não é de agora, mas o legislador foi evoluindo conforme, né, o próprio movimento
e a sociedade, as necessidades nossas. E é uma coisa, doutora, a gente entender que é o seguinte, há alguns anos, falar, por exemplo, de EPIs era uma coisa tão fora do comum, e hoje todo mundo já entende que tem que fazer uso, da mesma maneira que cuidar da saúde das pessoas, no ambiente de trabalho delas também, né? Sim, e o EPI, então, ao longo desses anos, foi se tornando familiarizado, porque a cobrança foi sendo feita de uma forma diferente, as empresas foram lidando com as fiscalizações, né, com os processos trabalhistas, essa experiência que muitas vezes as empresas acabam tomando consciência quando tem um processo judicial. E quando a gente tem um processo judicial, significa que todas as fases falharam, a empresa falhou em todas as etapas para chegar ali e virar um processo judicial. Então, a pessoa se acidentou, a pessoa trabalha num ambiente insalubre e não recebe no EPI, e outro ponto, às vezes recebe, mas as pessoas não exigem. A gente tem uma dificuldade, que eu percebo, na punibilidade. Então, o que agora a ANR vai trazer, e é isso que eu tenho trabalhado e trago aqui para reflexão. Os gestores, como tem trazer essa responsabilidade para se cobrar, olha, se você não usar, a CLT permite o uso do EPI, se você se recusar de forma injustificada, dá uma falta grave. É um ato faltoso. Então, você pode ali dar uma advertência, uma suspensão, e dependendo do EPI, você pode, inclusive, que é o extremo, tá? Uma Uhum. justa causa. Você está num trabalho em altura, você se recusa a usar o cinto porque você não quer, você está num ato inseguro. Ou seja, a responsabilização, muitas vezes, vem dessa relação do dia a dia que fala, eu não vou dar a advertência, senão a pessoa que vai ficar num ambiente ruim. Então, então, vai ter que ter esse trabalho com a liderança para que os líderes cobrem e os liderados também participem. Então, o que eu vejo Sim. aqui é as pessoas que também são subordinadas, elas também vão ter um outro tipo de responsabilidade. Eu tenho dito que a responsabilidade agora ela é compartilhada. Sim, Mais e do é que nunca. inteligente, doutora, porque se a pessoa trabalhadora se recusar a usar, ela pode até estar agindo de má fé. Muito, ó, vou ser bem honesta, assim, na minha experiência, quando dá conflito com a pessoa, muitas vezes a pessoa não quer mais trabalhar lá, começa a provocar demissão, ela usa de má fé. Eu tive uma situação que a pessoa queria ser demitida, ela foi lá, ela cortou a bota na frente do gerente, porque, enfim, ela não ia usar, ainda destruiu o EPI. Sim. Ou seja, Acontece, acontece. E aí, doutora, na linha do que a doutora está falando sobre esses cuidados e tudo, quais serão os mecanismos? Para quem está ouvindo a gente aí, ó, e é gestora, dono de empresa, quais mecanismos de fiscalização e autuação poderão ser intensificados pelo Ministério do Trabalho, do Emprego, diante dessas falhas de implementação da NR01? olha, a fiscalização, como que o Ministério do Trabalho pode ficar sabendo, identificar alguma irregularidade? Eles colocam uma denúncia individual. Então, uma pessoa vai lá, faz uma denúncia em relação à empresa. É uma forma de se iniciar uma fiscalização. Mas o que vejo é o E-Social é o grande aliado da fiscalização. O E-Social, ele sabe tudo e cada vez mais ele está sabendo tudo. Então, o grande aliado da fiscalização é o E-Social. E com a pandemia, eles criaram um mecanismo intensificado da fiscalização indireta. Ou seja, você não precisa mais só do fiscal ir lá na empresa ou te convocar para ir lá pessoalmente entregar a documentação. Hoje, toda a comunicação é feita via plataforma, ou seja, você cometeu uma irregularidade, o próprio E-Social já te notifica automaticamente e fala: olha, você viu que você não colocou o tal documento? É tudo passivo, é automatizado. Então, a plataforma, para aqueles que não fizeram o cadastro, não estão atentos, precisa fazer. Não tem mais notificação via correio, é tudo via plataforma. Até o empregador doméstico. Então, por exemplo, eu hoje não tenho mais ninguém registrado, mas se eu tivesse alguma empregada, que já passou o tempo, eu entrei lá na época do registro e fui confirmar se eu estava habilitada. Porque se eu tiver qualquer notificação, é via e-social. Não tem mais a pessoa que vem na porta da sua empresa te trazer uma autuação ou por correio. Ou seja, tudo automatizado. Por isso que a documentação que você colocar no e-social, você está declarando, você está confessando, está dizendo, olha, eu faço isso, eu estou programando isso, eu estou planejando isso.
né? E o E-Social, ele veio evoluindo, acho que é 2017, 18, cada ano ele foi incluindo um módulo. Então, agora, por exemplo, do ano passado para cá, 2023 ou 2024, já processo judicial, agora tudo que você faz no processo judicial trabalhista tem um módulo trabalhista. Você tem que declarar no E-Social. Né? Você tem um módulo do meio ambiente, do técnico de segurança, da questão de segurança do trabalho. Ou seja, eles estão afunilando que conversa com a Receita Federal, que conversa com o INSS, ou seja, é tudo interligado o sistema e facilita, então, assim, a fiscalização e passiva. Por isso que também a importância de se fazer uma construção dos documentos de uma forma realista ou dentro do planejamento e ter uma avaliação, uma revisão, enfim. O jurídico precisa participar de tudo aquilo que for declarado, que for construído dentro do processo, nas etapas do processo, ou uma revisão final, porque depois, aquilo que for colocado é o que nós, advogados trabalhistas, vamos ter para contar e defender, seja numa fiscalização, seja numa ação do Ministério Público do Trabalho, seja numa ação judicial. O que eu vou contar para o juiz? É isso que vocês têm que pensar, o que o advogado, a advogada vai contar e o que eu vou provar na justiça. Então, por isso que eu tenho ressaltado aqui, reforçado, é um jurídico especializado na justiça do trabalho, que conheça o mecanismo de pensamento e que se prepare para, na hora que vier eventual problema, que ninguém quer, mas a gente tem que se preparar, você vai ter o que defender. Né? Então, por isso que é importante esse apoio em todas as etapas. Maravilha, doutora. E já linka aqui que eu ia perguntar sobre a questão do quanto essa norma regulamentadora 01, ela vai influenciar nos contratos, principalmente de trabalho, especialmente no que diz respeito à necessidade de treinamentos obrigatórios, registro formal das ações de saúde e segurança do trabalho. Como que isso vai afetar, vai influenciar a partir da contratação? O que já dá para prever aí de riscos? Risco. Você vai precisar ter, desde a contratação, quais são as políticas, o regulamento interno, ou dentro do contrato de trabalho, às vezes você pode fazer a inclusão de algumas questões mínimas. Está me ouvindo? Parou de ouvir? Isso, cortou um pouquinho, doutora. Assim que eu fiz a Vou pergunta, voltar. cortou. Então, vamos voltar. Então, veja só, em relação aos contratos de trabalho, aos treinamentos, desde a contratação, o que é importante. Então, as empresas vão ter que ter, né, o regimento interno, a política, se tem código de ética, se é uma empresa menor, um mínimo ali de responsabilização, ou dentro do contrato de trabalho, alguma cláusula que você consiga inserir de cumprimento das normas, enfim, esse é um ponto. Outra questão em relação ao treinamento, né? Como a gente já colocou aqui, nós falamos, e me chamou bastante a atenção, essa questão do Ministério do Trabalho reforçar que o PGR não é um documento, ele é um programa. E ele diz, essa cartilha, que é o guia do Ministério do Trabalho, que eu tenho recomendado bastante ali para ela ser estudada, eu tenho trabalhado bastante com os clientes, que já ali mostra, para a gente que entende o pensamento da justiça do trabalho, a gente entende o que o Ministério do Trabalho está dizendo ali nas entrelinhas. Não é? E ele diz assim, é uma orientação, uma recomendação, mas ali é um norte para dizer, olha, se você fizer mais ou menos assim, é mais ou menos do jeito que eu vou querer te cobrar. Então, se a gente caminhar por aí, você já consegue ter uma noção de como ele pensa. Um dos pontos que ele diz tudo tem que ser documentado, mas assim, eu não vou mais aceitar só documento. Eu quero que seja real. Né? Tem até um ponto que ele fala, é o trabalho da vida real. Por quê? Quando você faz um documento, que é o programa, né, você vai apresentar de uma forma documentada. Olha, eu tenho isso, meus riscos, meu plano de ação é esse, eu faço treinamento, ou quando eu tive um problema, eu tive como plano de ação, eu identifiquei um problema aqui de assédio sexual, e aí eu dei esse treinamento, enfim, você vai contar o que aconteceu. Mas tanto na fiscalização, como no processo judicial, como no Ministério Público do Trabalho, eles ouvem as pessoas. E aí é onde dá os grandes problemas. Porque você tem uma documentação que não conversa com a vida real. E quando você tem uma série de depoimentos, eles prevalecem sobre o papel. É aí onde vem a prova. Então, por isso que esses treinamentos, você ter alguma prova, você já é um caminho necessário. Não é? Agora, esses treinamentos, por isso que as pessoas têm que ser treinadas para saber o que está no PGR e depois
aquelas questões identificadas, como as pessoas vão reagir, e as pessoas que participaram da criação desses programas, elas também vão ter a consciência de como aquilo foi feito e vão ter mais consciência de como elas vão trabalhar, não é? E tem mais um outro ponto também que é interessante, de treinamento. Então, hoje a gente já tem a CIPA, ela vai ganhar um peso ainda maior, assédio sexual, assédio moral, porque lá em 2022, quando trouxe essa nova denominação, já estava nesse caminho de construção do ambiente de trabalho saudável. Ou seja, esses treinamentos da CIPA, assédio sexual, assédio moral, que são os temas macro, eles também estão relacionados com o ambiente de trabalho da NR1, tanto que está na mesma norma, mas dentro do PGR. Ou seja, esses treinamentos eles vão ter que ser feitos e medidos. Isso está tendo efetividade? Não tem? Porque a norma diz, aquilo que não der certo, você vai ter que ter dado, você vai ter que ter mapeado e dizer, olha, isso aqui não funcionou, eu tentei dessa forma, agora eu vou mudar. Então, eu vou mudar porque eu testei aquilo, não deu certo, não teve efetividade. Por isso que é um programa vivo e contínuo. Né? Então, ou seja, reforçando muito nesse sentido de que a vida real vai ter que refletir o que você escreveu. Porque hoje a justiça já julga com grande peso o que você escreve e não cumpre. E entendo que agora, com mais documentação objetiva, a tendência é que isso seja aumentado em termos de responsabilização. Vai pesar mais, né? Na negligência, imprudência e imperícia, que são os graus clássicos de culpa para qualquer tipo de esfera que você vá, administrativa, criminal, civil, ela vai ter um peso maior, porque agora a lei disse, você disse que fez, e aí? Né? Então, os treinamentos obrigatórios, eles passam a ter mais peso para refletir a vida real. Porque se acontecer um acidente, eu comprovar, eu fiz o treinamento. Ele fez, ele sabia, mas na hora de decidir, a decisão errada foi por parte dele. É um exemplo. E para finalizar, Maravilhoso. tem um outro ponto também que eu vejo muito, que eu trabalho muito com os RHs diretamente na parte de consultoria, então eu participo muito dessa parte estratégica realmente, e vejo que se compra muitas ferramentas, muitas soluções, e algo que me chamou também muita atenção nesse guia é assim, você pode usar a ferramenta que você quiser, seja para treinamento, seja para medição dos dados, para levantamento dos dados, para fazer seu PGR, para poder fazer seu plano de ação, seu inventário. Eu não vou dizer quais são, mas você vai ter que me dizer o que você fez com os dados e as pessoas que foram responsabilizadas por usar essa ferramenta, se elas foram treinadas e se elas sabem usar a ferramenta. Eu ia Então, perguntar agora para a doutora se tinha alguma regra em relação ao formato. A doutora já me respondeu. Então, assim, queridos ouvintes e ouvintas, essa prática de colocar lá um curso de prateleira só para cumprir tabela, para a pessoa ficar avançando tela, respondendo quiz com nível de taxonomia abaixo do que tem que ser, né, doutora? O sim, que vai prevalecer é o que a pessoa sabe fazer com aquilo que ela foi treinada, não necessariamente aquele check que ela dá no relatório, quando ela puxa o relatório da plataforma que viu lá que de 100 colaboradores, 98 fizeram, é isso? é isso. E aí tem um ponto assim que, olha, eu vou até ler aqui no guia, ele fala assim, você pode utilizar a ferramenta que você quiser, mas ela precisa estar cientificamente fundamentada. Ou seja, tem um estudo científico, ou um órgão, ou instituição da segurança e saúde do trabalho nacional e internacional que dê suporte e embasamento para essa ferramenta. E ele avança e fala, da mesma forma, é importante verificar as qualificações, treinamentos e habilidades necessárias para a aplicação dessa ferramenta específica. Não basta obter a documentação, entre parênteses, formulário, questionário dessa ferramenta e aplicar sem domínio do método. A organização e os profissionais de segurança do trabalho precisam desenvolver competência para utilizar e aplicar de forma adequada a ferramenta. Isso me chamou muita atenção, porque eu vejo nas pessoas amigas aqui que eu participo dos grupos de RH que todo mundo adora comprar, né? Assim, tem muita solução boa, mas mais uma vez, eu trabalho isso muito com os clientes. Peça para o seu jurídico avaliar se aquela ferramenta que você está pagando, investindo, vai realmente funcionar. Se você não está fazendo prova contra, e se aquele material não foi feito por inteligência artificial, feito aí para vender porque está aproveitando a onda, e na hora que você vai ver a efetividade,
você ainda vai ter um problema ainda maior. Que eu vejo muito isso, eu participo muito com os clientes e teve algumas ferramentas agora já estão bem adaptadas, mas tem umas que eu entro e começo a fazer questão pensando em prova, e aí eu falo para o cliente, ó, essa daqui é melhor você não contratar. Tinha uma, por exemplo, que era de assédio moral e sexual quando surgiu a CIPA, choveu de gente vendendo. E aí veio apareceu um contato aí de uma empresa de canal de denúncia, falei, tá bom. Eu olhei o material, os conceitos de assédio moral e sexual eram errados. As campanhas. Aí eu falei, olha, se eu puder mudar o conteúdo e reformular, a gente contrata. Teve uma que não aceitou, uma empresa. Eu falei, então você está fazendo prova contra. Você está divulgando que assédio moral é crime. Isso não existe. Isso ainda não é crime. Você está fazendo uma campanha educando contra e errado. E não está servindo para educar as pessoas, que é o principal, né? Então, veja, isso me chamou muita atenção nesse guia sobre essas questões das ferramentas tecnológicas que vão ser aplicadas. Perfeito, doutor. E se as pessoas resolverem pegar um caminho, um atalho, fazendo as experiências, usando as ferramentas presenciais ou remotas, tomar muito cuidado com o conceito. Tem uma coisa que a gente fala muito no meio jurídico, é a interpretação extensiva da lei. Tomar muito cuidado, né, doutora? Porque o conceito, ele tem que ser dirimido por uma pessoa profissional como a doutora, por exemplo, como um advogado ou uma advogada, que vai entender e interpretar como tem que ser o texto da lei. Senão, a gente pode ter aí algum tipo de problema, né? Exatamente. É um exemplo muito clássico, que não tem a ver com a NR, mas você fala, eu vou contratar alguma coisa que trate salário e remuneração. São conceitos completamente diferentes. Um exemplo bem clássico, né? Então, assim, às vezes é uma palavra não colocada, ou um não, literalmente, um não, um sim, uma vírgula, muda completamente o sentido. Como eu disse, nesse que eu fiz a avaliação, ele dizia que ele copiou e colou, na época, e colocou que o assédio sexual, ele pegou a mesma tela e colocou que o assédio moral era crime, denuncie. Então, ele incentivava aquela empresa as pessoas denunciarem assédio moral educando como crime. Ou seja, está criando ainda, está piorando o seu ambiente de trabalho, né? Sim, doutora, fantásticos exemplos, e assim, a nossa audiência que fica esperta, viu? E queria saber, doutora, como é que é a jurisprudência aí se a doutora puder falar um pouquinho o que é jurisprudência, porque nem todo mundo sabe o que é, como é que a jurisprudência ela tende a se posicionar diante de demandas trabalhistas, em que o descumprimento da norma 01 ela seja apontada como um fator de culpa patronal? Então, o que é a jurisprudência, que vocês ouvem bastante, talvez acho que um pouquinho hoje mais na mídia. A jurisprudência, ela vem do julgamento repetido sobre um tema. Os tribunais, de uma forma bem simplificada, e também vocês estão aí, quem não é advogado, né, quem não é da área jurídica, primeira instância, segunda instância, os tribunais superiores. Então, você tem a primeira instância, que é onde a gente tem a sentença. Então, ali você tem os juízes. Você tem a justiça do trabalho, a justiça comum, que são as varas. A Justiça Federal de primeira instância, o juiz de primeira instância, mas cabe recurso, acaba sempre a notícia assim. Deu uma decisão. Então, por exemplo, ela deu aqui, olha, do nexo causal que essa doença causou e levou a pessoa a ter essa doença mental. Sentença, juiz de primeira instância. A empresa, né, vai para a segunda instância, que são os tribunais que tem agora 3 pessoas para julgar, que são os desembargadores. Então, esses tribunais colegiados, é uma decisão colegiada, vai revisar aquela sentença. Tá? Dentro do conceito genérico o juiz da segunda instância é mais experiente, então ele vai rever e tem condição de reanalisar de um juiz menos experiente. Né? Segunda instância, Tribunal Regional do Trabalho, TRF, TJ, os tribunais de justiça, que também a gente vê bastante. Não gostei da decisão. Eu vou para a terceira instância? Não. A gente chama popularmente. Até a segunda instância, eu discuto prova, eu discuto fato, eu posso discutir, olha, provou ou não provou, vai olhar o mérito. Vai para um outro funil agora, que são os tribunais superiores que ficam todos em Brasília. Tribunal Superior do Trabalho, TST, STJ, Superior Tribunal de Justiça, o STF, Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal Militar e o Tribunal Superior Eleitoral. Esses vão olhar lei, eles vão unificar esses entendimentos. Então, por exemplo, o TST.
Só o STF que ele vai julgar para unificar entendimentos de acordo com a Constituição. Tá? Ele vai zelar pela Constituição. Então, tudo que ele verifica está de acordo com a Constituição ou não. O TST, pegando aqui o nosso meio, ele vai unificar o entendimento dessas instâncias, da primeira e da segunda, para ficar mais uniforme. Ou seja, o juiz da vara de São Paulo falou que não tem nexo. Aí recorre para o tribunal, ele fala, não tem nexo. Aí o Tribunal do Paraná, aquele mesmo tema, fala, tem nexo. Enfim, então a função é unificar esses entendimentos, para que a gente tenha uma previsibilidade e uma segurança jurídica. Esse é o objetivo da jurisprudência. E o que a gente está caminhando hoje? Né? Para essa jurisprudência, ela ser vinculante, ou seja, os tribunais superiores vão decidir teses. Então, em relação, como eu coloquei aqui, pensão vitalícia, você vai precisar, aposentadoria por invalidez. Se a pessoa recebe plano de saúde, agora tem uma decisão que tem caráter de vinculante de dizer, olha, quem teve afastamento por invalidez e recebia seguro-saúde, né, plano de saúde, a empresa vai ter que dar até ele sair da invalidez. Então, o juiz de primeira instância já vai aplicar esse entendimento, porque ele já decidiu sobre aquilo. Aí você, como empresa, vai ter que dizer, olha, mas esse caso não se aplica no meu processo. É onde muda a forma de defesa. Né? Então, jurisprudência, em resumo, é a unificação dos entendimentos em relação ao mesmo tema. Você precisa de uma série de anos, uma série de processos, milhares de processos, para que se chegue a uma conclusão. E é o que a gente tem visto muito hoje na mídia, por exemplo, o STF vai julgar agora, como falou essa semana, vai ter vínculo os motoristas por aplicativo ou não. O que o STF julgar, que está de acordo com a Constituição, vai valer para todas as justiças. É uma jurisprudência. Um alinhamento geral, né, doutora? Geral. Tipo assim, para de brigar. Está decidido exatamente. Isso. Vai ter que seguir. Aí, se mudarem os fatos e você, ao longo dos próximos anos e décadas, dizer, olha, esse não se aplica no meu caso, ela muda. Mas a tendência é demorar cada vez mais para mudar, porque eles estão fazendo esse procedimento de julgamento após anos de decisões repetitivas. Então, até mudar de novo, vai levar um bom tempo. Né? Ou seja, dentro dessa jurisprudência, voltando aqui para o nosso tema da ANR, vejo, inteligência artificial, nova forma de você julgar, com esses precedentes vinculantes, tudo mais automatizado e com o grau de documentação e prova que a empresa vai ter que ter, os julgamentos vão ficar mais objetivos, ou você tem ou você não tem, ou você prova ou você não prova, e aí é uma avaliação minha da aplicação de você aumentar mais as indenizações por dano moral, porque vai ser um critério mais objetivo, a empresa agora tem mais responsabilidade, né? Então, eu entendo, assim, do que eu vejo acompanhando aqui na jurisprudência, os processos de assédio moral coletivo, assédio sexual, por exemplo, assédio sexual é um tema que na inteligência artificial do TST, ela tem prioridade. Então, trabalho escravo, assédio sexual, tem mais 2 temas que agora não me recordo. Então, o entorno lá distribui o assédio sexual, ele tem um destaque. Mulheres em qualquer situação, gestante, lactante, ela tem um tratamento diferenciado, vai ter prioridade. Então, assim, a inteligência artificial vai trabalhando para priorizar os julgamentos, e com isso os processos estão cada vez mais rápidos. Aquela história daquele empresário antigo, eu pago na gestão do trabalho o dia que eu quiser, acabou. E estou pensando aqui, doutor, imagine, e se eu estiver viajando, me corta mesmo que eu viajo, que é o seguinte, se tem, por exemplo, um relatório que a empresa, que a organização, ela tem que emitir sobre ESG, por exemplo, ela tem governança. Eu estava pensando aqui qual seria a instância que daria publicidade para uma empresa, para uma organização que está implicada em alguma questão dessa. Então, por exemplo, se essa empresa foi autuada, o que vai dar publicidade? Existe uma autoridade nacional através da qual a gente vai poder consultar? Estou dando um exemplo muito com o LGPD, né? Que você tem lá a autoridade que você precisa avisar do vazamento de dados e também tem a autoridade que faz a vigilância. No caso aqui, uma empresa, alguém quer investir nessa empresa. Através do relatório que ela tem que explicar o que está acontecendo, isso vai aparecer, não vai? Então, não tem
uma autoridade como na LGPD, ou que também vai ter futuramente na inteligência artificial. Quem quer investir na empresa? Você vai ter uma certidão, você consegue, por meio do CNPJ, identificar se a empresa tem processos trabalhistas. Ah, tá. Entendi. Né? Então, você consegue ver. Aí você consegue ver os processos que não estão em segredo de justiça. Esses documentos são acessos no e-social, a não ser que você esteja numa auditoria, tentando comprar uma empresa numa negociação, que aí sim, você vai ter as responsabilidades de sigilo e você vai ter um acesso. Mas, por exemplo, ao PGR de uma empresa, eu não vou conseguir ter acesso, isso não vai ser publicizado. Ah, tá. Entendi. Mas você consegue fazer um levantamento de uma empresa, ela tem processo trabalhista? Então, você tira a certidão em cada tribunal, são 24 tribunais, e você faz a consulta no tribunal onde ela atua, que é a maior parte, um exemplo, ou então, vou tirar em todos os tribunais, quero fazer uma auditoria geral. Os processos, se não forem em segredo de justiça, eles são todos abertos. E você consegue ver, através dos processos, atas de audiência são fontes preciosas para identificar o que acontece no dia a dia de uma empresa. Né? Se você quiser entender se tem um processo em andamento, dependendo do tribunal, você consegue acessar, mas o PGR, por exemplo, esses documentos de segurança do trabalho, não. Ah, entendi, doutora. Muito obrigada. Obrigada, doutora. E aí, quais são as oportunidades jurídicas, né, de prevenção de passivos? A gente estava falando antes de começarmos a gravar que a doutora acredita muito nessa questão de prevenção, de atuar de uma forma preventiva, para redução desses litígios. A doutora muito brilhantemente disse que o litígio é a falha de toda forma de fazer, né, que poderia ser melhor. Com a redução desses litígios que podem emergir para essas empresas que implementarem a NR01 de forma estratégica, transparente, enfim, de se preparar. Quais são essas oportunidades, doutora? Então, é uma grande oportunidade das empresas entenderem que não é só custo. Não é? Tem muito trabalho, tem muita frente, né? Sabemos que o contexto mundial aí ele está numa condição que tem muitas obrigações e fica aquela dificuldade para onde eu vou colocar o dinheiro. Mas, dentro aqui da análise jurídica, a Justiça do Trabalho, as condenações são muito altas, o processo está muito rápido e o rigor tende a aumentar. Não é? Então, ou seja, tem que entender como ela funciona. Dependendo do critério, se é uma empresa menor, se tiver que fazer uma escolha, eu falo, escolha o trabalhista. Se tiver que ter uma dúvida crucial, tem uma questão tributária, trabalhista, comercial, cuida do trabalhista. E cuide das pessoas. Né? Então, se você olhar a NR1 de uma forma estratégica, implementar de forma transparente, ela não vai apenas cumprir a exigência legal, mas ela vai criar um escudo contra esses processos trabalhistas, esse passivo, ou para, no mínimo, minimizar, ou para você chegar e ter alguma defesa, ainda que seja só documento. Porque o grande problema é quando vocês não têm nem defesa. É uma situação terrível para quando você está defendendo uma empresa. Então, na prática, quais oportunidades que se tem? A redução de litígios por assédio sexual, assédio moral. Qual é a forma de você reduzir isso? Treinamentos de verdade, políticas claras de prevenção, porque elas viram prova de boa-fé. Ou seja, você entender que o investimento que você vai dar, o treinamento naqueles líderes, que você não vai só mudar de função e a pessoa ficar perdida, não é? Você precisa ter esse compromisso com as pessoas. E isso seja claro. Não é? Ou seja, eu tive boa-fé, eu me preocupei. Você traz prevenção para essas indenizações por doenças ocupacionais que são ligadas à saúde mental e que tem valores altíssimos esses processos. Dependendo do tamanho de uma empresa, se for uma empresa pequena, de médio porte, a depender do grau, né, coloca em sérios comprometimentos você ter uma pessoa com uma pensão vitalícia na folha de pagamento até essa pessoa falecer. E não tem mais. Hoje a tendência não é até 75 anos, como era, pegava a idade do INSS como parâmetro. Hoje uma boa parte já é enquanto a pessoa sobreviver. Então, veja, você ter um passivo desse para o tamanho de uma empresa que pode ser pequena, você pode quebrar uma empresa, né? A depender daquilo que você não fizer bem feito. O cumprimento integral de outras leis, como a transparência do salarial, a CIPA, que está interligada, você respeitando o sigilo, você está cumprindo a LGPD, então você reduz multas e autuações, porque muitas vezes uma autuação, uma notificação de uma coisa pequena, por exemplo, no Ministério do Trabalho, ela te traz para dentro uma fiscalização, porque o fiscal não vai
necessariamente ficar obrigado a analisar uma multa que você não lançou um evento no e-social. Quando ele vem na sua empresa, ele pode olhar tudo. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. As empresas não entendem. Não, mas o meu problema é só que eu não lancei o negócio no e-social. Não, não. Você está trazendo a fiscalização para pedir outras coisas. Então, isso é um ponto importante. E também, se você, do ponto de vista coletivo, se você tem uma boa transparência, tem prática, tem legitimidade, quando você fizer acordos coletivos, inclusive o Ministério do Trabalho tem uma série de cláusulas das empresas de recomendação, então também é um ponto importante para se observar como sindicatos, o que o Ministério do Trabalho está trazendo de exemplo, como inspiração ou forma de entender, ó, se as empresas estão fazendo desse jeito, deixa eu pegar essa ideia, porque é uma forma de eu me prevenir. Né? Então, em vez de a gente começar a reagir aos processos, a gente começa a diminuir a judicialização, melhora a reputação, porque hoje a gente tem a questão da reputação, né? Cria um ambiente de mais confiança, tanto com as empresas, com os empregados, como os órgãos de fiscalização. Né? Você tem um processo recorrente na justiça, porque tem algumas atividades que as pessoas entram sempre. Se você vai lá, faz a prova, paga. Eu tive uma vez um cliente que eu nem sabia, por anos, ela tinha muito processo lá, porque as pessoas saíam e entravam, era uma cidade pequena, e ela pagava tudo à vista, por anos. Aí um dia um juiz veio e falou, como essa empresa é uma excelente... Elogiou a empresa, e aí ela liberou alguma coisa, eu não me lembro exatamente o que era. Eu falei, nossa, eu tenho tanto problema que essa justiça era uma vara assim, bem, né, bem complicada. Eu falei, nossa, olha, tem uma boa reputação na vara. Isso é muito importante, porque isso faz a diferença quando você vai entrar num processo judicial. A reputação da empresa na justiça. Mas se você fizer pesquisas aí, tem umas que não dá para ficar citando nomes, mas tem uma péssima reputação. Sim, Dentro com da certeza. justiça do trabalho, né? E aí, investimento em governança, como a gente falou, e segurança jurídica. E eu acho que seriam esses os pontos. E o que eu trago aqui também, esse guia do Ministério do Trabalho, que fala sobre boas práticas, ele dá essas dicas, ele vai colocando que um dos pontos que também é importante, que pode ajudar como oportunidades para as empresas, são justamente esses treinamentos, workshops, fazer a criação de oficinas em determinados setores. Ele recomenda tudo isso dentro de um contexto de melhoria na busca do engajamento das pessoas, ou seja, o Ministério do Trabalho está trazendo essa linguagem que eu achei muito interessante nesse guia, que é o que a gente trata dentro das organizações, né? O engajamento, a atração de talentos. Então, veja, até o próprio Ministério do Trabalho está adequado com a linguagem das empresas. Isso eu achei muito interessante, considerando aqui os mais de 20 e tantos anos que eu acompanho, eu vi como uma mudança positiva. Ou seja, se eu fizer dessa forma, o Ministério do Trabalho vai reconhecer, né? Tático, doutora. Como que as pessoas comuns podem ter acesso a esse guia? Ele é fechado? As pessoas podem acessar algum site? Pode. Deixa eu ver aqui. Não, ele é público. O Ministério do Trabalho agora tem um Tá. link. Como que a gente faz para divulgar esse link? Você colocaria em algum comentário, alguma Isso, a gente pode coisa? inserir aqui no comentário do nosso podcast para as pessoas que estão nos ouvindo, que eu acho que é bem bacana. Eu Depois a falei doutora. bastante dele, porque realmente eu estou fazendo estudo aqui para as empresas, e eu gosto de ver como pensa, né? A justiça, isso é um bom norte também para as empresas. Não sabe o que fazer? Como que está tratando a justiça do trabalho, o TST trata esse tema? Sim. As políticas, porque a inteligência artificial é um exemplo, que também vai impactar aqui no ambiente de trabalho. Não sei como eu vou fazer. Então, a gente usa muito como parâmetro o que pensa a justiça. Conselho Nacional de Justiça, quais são quais são as diretrizes do TST sobre o tema, por exemplo, na pandemia, o home office. Ninguém sabia o que ia acontecer para um dia. Eu peguei, né, entrei lá no programa de como o TST estava tratando o tema e apliquei para os clientes. Isso aí. Né? Porque, assim, E, é um parâmetro, né? Dá um norte. Eu vou colocar, então, disponibilizar para você o link do Ministério do Trabalho. Fiz a pesquisa, eu não encontrei até hoje. Eles vão publicar um manual antes de maio de 26, que é mais detalhado, mas não diz muito bem o que vai dizer nesse manual. Mas, assim, esse guia já trouxe bastante exemplo prático. Inclusive, ele dá exemplo de questão da excesso de jornada, isso impacta na questão de estresse, isso me chamou bastante atenção também, que é um ponto bem sensível, falta de intervalo. Veja,
tem que olhar com cuidado, que ali tem muita pista. Tem muita pista. Sim, doutora, eu fico imaginando, por exemplo, ó, e aí vou dar um exemplo aqui, e às vezes você tem 5, 6 reuniões no mesmo dia, mesmo no ambiente remoto, não tem um intervalo de 5 minutos entre uma call e outra. A pessoa vai entrando numa reunião atrás da outra. E aí eu me lembrei de um outro caso, que é o seguinte: como que a justiça tende a entender qual vai ser a indenização para essas pessoas? Uma vez um professor falou o seguinte, que teve lá um determinado, foi dada uma determinada razão para a parte, e aí o juiz deu razão, mas a indenização foi de R$ 50. E aí esse professor explicava assim, gente do céu, R$ 50 ofende muito mais do que se você negar o direito da pessoa. E aí eu fico pensando, doutora, a doutora imagina ou acredita que as indenizações elas serão, elas virão de acordo com a importância que essa NR01 está dando para o ambiente do trabalho mais seguro, se isso vai estar relacionado também a isso, porque às vezes as pessoas elas só sentem, as organizações elas só sentem quando isso dói no bolso, né? Nós não temos aqui, como a gente sempre traz um parâmetro de indenizações, como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, milionárias. A jurisprudência tem um teto médio e, de acordo com o assunto, você vai tendo aquele critério. Então, por exemplo, você vai dar uma indenização de um assédio moral. Um dano moral mais básico. 5 mil, 7 mil, 10 mil. Muitas vezes a gente vê assim, não assinou minha carteira de trabalho. Foi demitido e não recebeu a verba rescisória, genérico. Aí, essa semana aqui, R$ 27.000. Quer dizer, é irreal, é só porque o advogado que está entrando com o processo, ele quer fugir de um rito de processo que é mais simplificado, porque ele quer ter mais tempo para discutir, resumidamente. Assim. Então, você vê e você não tem o que fazer. Mas, assim, na prática, o juiz não vai dar o 27 mil. Né? Então, assim, a jurisprudência, a gente volta lá para a jurisprudência, o TST, no caso, na Justiça do Trabalho, ele vai dando os parâmetros. Perfeito. Ou seja, você quer saber quanto que está uma indenização em caso de pensão vitalícia, acidente com morte. Um exemplo que pode ser bem observado. Mas é uma pesquisa sobre os casos de Brumadinho. O acidente de Brumadinho foi gravíssimo, mas ali ele foi trazendo alguns patamares de indenizações. A indenização para a mãe é a indenização para o sobrinho que morava, comprovou vínculo afetivo e econômico é outro, a esposa, os filhos menores. Então, a jurisprudência vai trazendo essa tendência. Aumenta, mas não vai aumentar de 50 mil para 300. O que pode, talvez, numa ação coletiva. As ações coletivas que são propostas pelo Ministério Público do Trabalho, eles pedem valores altíssimos, mas não se mostram depois na prática, mas são valores bem altos. E aí, dependendo do tamanho da empresa, um dos critérios é o caráter pedagógico, né? Dentro dos critérios de fixação, você vai levar em consideração o principal, que é o caráter pedagógico. Então, quando você vai apresentar, o juiz vai fixar uma indenização de um dano moral numa empresa de pequeno porte, ela é diferente de uma multinacional. Perfeito. Então, você tem essa proporção, que são as gradações da responsabilidade. Né? Você tem os critérios que servem para tudo, né? Para qualquer área, você vai ter nesses critérios, que é o caráter pedagógico. Você pode dar para uma pessoa que tem um pequeno comércio, você dá uma indenização de R$ 1.000, é um valor altíssimo, a depender do tamanho do comércio. Né? Quanto aquela pessoa ganhava, qual o valor da ação. Então, se ele aplicar 10 mil, ele quebra a pessoa, e aí você não tem a efetividade também. A pessoa não vai receber, a empresa não vai pagar. Sim. Gostei do que a doutora falou, porque eu fico imaginando, lembra do balcão, que assim, vamos melhorar, doutor, vamos melhorar. Fazia, às vezes, estágio, e aí estava acontecendo ali a audiência, aí o advogado saía, conversava com a parte lá fora. Aí voltava. Doutor, dá para melhorar? Aí ficava aquele, vamos melhorar. Quando acabava a audiência, então, a pessoa vai receber quanto? E aí caiu no que a doutora falou aqui, naquele valor mínimo para não ter que tocar o processo, né? Muito bom, doutora. Além do guia que a doutora compartilhou, que é importante, que a gente vai colocar aqui na descrição do nosso episódio, tem mais alguma dica prática que a doutora gostaria de compartilhar para as áreas de treinamento, desenvolvimento das organizações? Quais seriam essas dicas? Bom, o que eu tenho falado, e
trago aqui para as organizações? É uma oportunidade, enxergar a NR1 como uma oportunidade, porque estaremos realmente fazendo uma transformação que ela é necessária para que as pessoas continuem trabalhando, nós, né, quem tem empresa precisa das pessoas e as pessoas precisam das empresas, não é? Então, é uma oportunidade estratégica de se crescer e de você olhar não mais como uma obrigação só burocrática, é aquele valor que vai ser investido, ele vai ter um retorno no conceito geral do seu negócio, não é? E é uma virada de chave que, assim, não vou fazer só mais um treinamento de compliance para as áreas, né, de treinamento e desenvolvimento, mas você pode construir trilhas integradas de desenvolvimento a partir da NR. Então, a gestão do risco ocupacional é obrigatória. Eu vou ligar com a saúde mental, com o bem-estar no trabalho, a prevenção ao assédio e à violência, diversidade, equidade, inclusão, a liderança consciente e humanizada, todos esses conceitos que a gente também vem acompanhando ao longo desses anos, junto com a justiça que eu venho trazendo para vocês, os 20 anos que eu chamo da nova justiça do trabalho, porque ela é uma nova justiça nesses últimos 20 anos, as empresas também foram mudando e as exigências foram sendo mudadas. Ou seja, aproveite como uma estratégia pegar esse mesmo esforço quando você vai cumprir a lei, porque muitas vezes acaba vindo justamente isso. Quando você precisa cumprir a lei, você vai passar a fazer aquilo. Mas você vai fortalecer sua cultura, vai se proteger juridicamente, os gestores, reduzir riscos de passivos, você vai ter uma proteção maior, vai gerar valor, vai engajar as pessoas a ficarem, né, na empresa, que hoje também isso é uma nova forma das gerações, como elas veem o trabalho. Enfim, a gente entende que se a gente não estiver bem para trabalhar, a empresa não progride e as pessoas também não progridem junto com ela, né? E aí, como eu coloquei, a responsabilidade é de todos. Há uma visão que ela é principal na justiça, que a justiça do trabalho é só contra a empresa. É grande parte. Só que a justiça do trabalho está lá na Constituição, ela é para resolver conflitos entre empregadores e empregados. Os empregados, com essa questão da rede social, do mundo digital, reputacional, né, a questão da inteligência artificial, enfim, tudo isso, e esses treinamentos que ele participa junto, que ele colabora, se a empresa estiver documentada, que comprovar que fez tudo, que documentou tudo, as pessoas que são empregadas também podem ser réis na Justiça do Trabalho. E é isso que tem dificuldade de se enxergar, mas ela é uma realidade. Se eu tenho uma responsabilidade de um treinamento, participei, fiz tudo, aí você vai lá, faz tudo errado, e ainda põe na rede social, e você consegue, empresa, comprovar que a postagem daquela pessoa te trouxe um prejuízo, essa pessoa pode responder por ela. Então, assim, eu vejo como uma tendência que as pessoas, os gestores também, por isso tem uma crise na liderança, mas por isso que os gestores também vão ter que cobrar mais. Porque eles também podem ser responsabilizados por negligência, por não ter feito da maneira correta, na hora correta, né? E para finalizar, quando a gente fala de processo e fiscalização, a gente está falando de passado e de história. Tudo que a gente discute é passado. E a gente não volta mais no tempo para agir certo, planejar certo e documentar certo. Então, a dica final é: vamos começar fazendo certo, investindo com o que pode, fazendo planos verdadeiros, porque a norma diz, você pode programar, você pode planejar, né? Olhar de verdade como uma oportunidade, que a responsabilidade é de todos nós, né? Então, não vamos desperdiçar e vamos aproveitar para que a gente possa se diferenciar no mercado, atrair talentos, ter, sobretudo, proteção jurídica sólida. Brilhante, doutora Flávia, brilhante. E assim, se a gente quer viver nesse mundo transformado, a gente precisa, como entidades detentoras dos meios de produção, cuidar das pessoas. Se vem essa norma atualizada para que a gente volte o nosso olhar para esse dever, é muito, muito bacana e a gente constrói um mundo melhor em que a gente gosta de estar nele, né? E é o que a doutora falou, as gerações de agora têm olhado muito para essa questão de reputação. Não é só o que a gente diz que faz, é como a gente faz, e o que a gente disse está batendo com aquilo que a gente está fazendo no dia a dia nas empresas, não é mesmo? E por isso mesmo que hoje, na nova forma de trabalho, as pessoas também são responsáveis por contribuir para construir esse ambiente de trabalho saudável. Então, aquele ambiente onde nós tínhamos, a empresa manda e o empregado ou empregada obedece, hoje, com essa gestão compartilhada, por isso que eu trago que as pessoas que são empregadas, elas estão com uma responsabilidade maior de
fazer um ambiente saudável, de não fazer fofoca, de não minar o líder. Então, veja, isso também vai começar a aparecer mais. Se você tem uma organização, tem um treinamento, você tem tudo planejado de uma forma mais clara, você também consegue identificar se aquele líder não está conseguindo liderar porque ele não está capacitado ou quem trabalha com ele está resistindo. Perfeito, ou seja, doutora. o ambiente de trabalho ele é construído pelos dois lados. Então, a pessoa, estou com excesso, com demanda, com pressão, mas você está cumprindo o que está sendo feito? Você está fazendo os treinamentos? Você está faltando e não está justificando? O quanto você está colaborando para a equipe? Então, aquela passividade que o empregado tem sempre razão, né, as pessoas que estão na posição de empregado têm razão, também muda. E a gente precisa também que as pessoas que estão cobrando um bom ambiente de trabalho, uma boa empresa, elas também têm que participar e colaborar para a saúde mental, tem que colaborar para o ambiente. Eu dou uma ampliada um pouquinho aqui para finalizar, que a empresa, o que a NR traz, e sobretudo a cartilha, que os riscos psicossociais são do ambiente de trabalho. Então, você não vai identificar sintoma, não vai identificar o que está fora. Só que na vida real de hoje, a vida social, a vida pessoal das pessoas que trabalham, ela está dentro da empresa. Então, esse ambiente ele está causando algum adoecimento, mas isso eu tenho tratado com as pessoas, a partir dos riscos que eu vejo. Você vai ter que educar essas pessoas que trabalham com você. Como é que você está usando a rede social? Como que você está desconectando fora do ambiente de trabalho? Você está cuidando do seu bem-estar? Porque essas situações vão refletir dentro do ambiente de trabalho. Mas se eu não desligo da rede social, se eu fico lá, não durmo direito, mas não tem nada a ver com o trabalho, esse meu comportamento vai refletir no trabalho. Então, eu não vou mapear no risco, mas eu vou ter que educar essas pessoas para que elas também, fora do ambiente de trabalho, tenham mais responsabilidade, né? O que faz no final de semana, antigamente não interessava. Hoje, uma postagem que a pessoa põe no fim de semana, ela pode causar um prejuízo para a empresa. Então, assim, essa responsabilidade, por isso que eu chamo de responsabilidade compartilhada. Os dois têm que trabalhar juntos para poder dar certo. Maravilha, doutora, maravilha. Doutora, se as pessoas ouvintes aqui quiserem continuar essa conversa com a doutora, como é que elas fazem para localizá-la? Quais são seus contatos, seus canais de contato? Eu tenho o LinkedIn, que eu sou bem ativa, é Flávia Policarpo, no LinkedIn. O Instagram é @FláviaPolicarpo, e também do escritório tem o LinkedIn, Policarpo Advogados, e @Policarpo Advogados. E o site do escritório é www.policarpoadvogados.adv.br. E também eu trago aqui com essa questão tecnológica, nós estamos aí com um novo site mais interativo, com um pouco de inteligência artificial, com uma nova dinâmica mais adequada, com atualizações mais dinâmicas, para que a gente possa se atualizar de uma forma sem juridiquês, que esse é um objetivo nosso do escritório, é linguagem simples, técnica, compreensível e redução de conflitos. Façamos tudo para não ir para a justiça. A justiça do trabalho, qualquer uma delas, a gente está delegando a nossa decisão para um terceiro e ninguém fica feliz, ou algum dos lados vai ficar infeliz. Então, para nossa sanidade mental e saúde mental, evitemos ao máximo, por isso a importância de se trabalhar na prevenção, porque se tiver que ir para a justiça, estejamos mais preparados, porque é um ambiente altamente estressante e tóxico. Né? O ambiente da justiça, ele já é tóxico, então vamos trabalhar para ir para ele. É o nosso convite. Maravilhoso, doutora. Quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo privilégio de te ouvir, essa aula que a doutora deu, e assim, de uma importância, porque a gente tem ouvido tanto sobre a norma regulamentadora, mas a doutora veio com essa perspectiva jurídica que é tão importante, e assim, a gente está seguindo o trabalho da doutora aí, através do LinkedIn, vendo essa militância acontecendo no sentido de ajudar as empresas a se prevenirem e as pessoas a se responsabilizarem também. Então eu quero agradecer a doutora pelo privilégio de ouvi-la e também agradecer a Val Cabral, que foi quem nos apresentou e tornou possível essa conversa. Muito obrigada de verdade. Agradeço em nome dos nossos ouvintes aqui a importância desse papo. Eu agradeço muito também a Luciana, você, obrigada, Manu, pela doutora. Foi ótimo. Muito bom. Né? Sim, perfeito.
Nossa, várias dúvidas que eu tinha, assim, algumas coisas que a gente recebe, né, de informação de vários canais, e conversando com a senhora, nossa, esclareceu muitas coisas. E tenho certeza que vai ajudar outras pessoas também.